Bom dia, pessoal, tudo jóia? Estou aqui com a Laila, que trabalha com a gente também na Rai Bonjour, mora em Vancouver, depois, né, acho que com menos de 3 anos de Canadá, se tornou residente permanente. A Letícia Mello, que é consultora de imigração, também vai conversar aí um pouquinho com a gente sobre as possibilidades de imigração e um pouquinho aí, né, mitos e verdades sobre British Columbia. Né? Vamos poder conversar aqui um pouco mais com vocês, tirar dúvida. Quem tiver dúvida, pode abrir o áudio se preferir, abrir a câmera se preferir, ou se quiser jogar aqui no chat as perguntas, pode jogar que a gente vai conversando com vocês um pouquinho, mas eu vou deixar as meninas se apresentarem primeiro. Por favor, Letícia, pode se apresentar. Bom dia, sou consultora de imigração regulamentada, moro em Vancouver, estou aqui em BC. Já estou aqui 10 anos, eu estava comentando isso antes, né? São 10 anos, 10 anos de uma longa jornada. Amo trabalhar com imigração, trabalhei também com educação durante um bom tempo. Estou aqui para falar sobre BC, Vancouver, BC PNP e responder qualquer dúvida que as pessoas tenham. Ótimo. Laila, você. Meu nome é Laila, então. Eu moro na verdade, em Pitt Meadow, é uma cidade perto de Vancouver. Eu estou no Canadá há 2 anos e meio, vim para o Canadá com a ajuda da Rai Bonjour como estudante, e hoje eu trabalho para a Rai Bonjour com o primeiro atendimento do cliente. E eu estou aqui para contar um pouquinho sobre a minha experiência, dúvidas que vocês tiverem sobre o dia a dia de Vancouver, como é que é com filho. Eu tenho um filhinho pequeno com 3 anos, então o que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Excelente. Eu vou compartilhar aqui minha tela e a gente vai conversando um pouquinho aí, né, sobre Vancouver, debatendo um pouquinho sobre, enfim. Deixa eu só... Vocês estão conseguindo ver minha tela direitinho? Então, vamos lá, né? British Columbia, imigração e vida real. Tem alguma coisa, Letícia, que você acha que é importante a gente dar um highlight nesse primeiro momento? Desculpa. Bom, eu não pensei, Laila, mas pode começar, eu posso complementar, porque eu adoro falar sobre BC e falar, não, peraí, isso não é real, isso é verdade, isso não é... Então, acho que o primeiro ponto que eu acredito que é a preocupação da maioria, né, Letícia, é a idade. É um fator importante no processo provincial de British Columbia? Não, e pelo contrário, tá? O que é muito comum, pessoas que vêm para o Canadá, às vezes nem estão pensando num programa provincial, mas tem uma idade, assim, mais de 40 anos, por exemplo, e aí chegam aqui e descobrem, nossa, do BCPNP não importa a idade? Não importa, porque você não tem, nos fatores da pontuação do BCPNP, que ele é similar ao Express Entry, que você tem aquela parte de, primeiro tem que ser elegível, e depois tem que ter pontuação para ser convidado. Só que nos fatores da pontuação do BCPNP não importa a sua idade. Então, isso é extremamente, assim, eu acho importante, principalmente quando a gente tem clientes que têm mais de 30 anos, mais de 40 anos. Excelente. Existe um processo de imigração em BC que o cônjuge pode aplicar antes do estudante terminar os estudos? Essa pergunta eu acho bem interessante, porque eu acho que se enquadra não só em BC, como, né, no processo federal no Canadá também, né? Esse foi exatamente o Tier to PR, foi exatamente assim, né? Eu vim como estudante, mas o processo foi do meu marido. Exato. Não foi meu. Eu ainda estava estudando, né, quando ele aplicou. Aliás, eu diria que isso é tão comum também de acontecer, e até complementando quando vocês trabalham com educação, a época que eu comecei a trabalhar com educação em 2015, eu trabalhei durante um período, e eu lembro que a gente fazia sempre um plano para o estudante, né? Não, você vai estudar no Canadá, e quando você terminar a faculdade, você vai aplicar para o PWP, e aí o que eu vi acontecer? Foi bem meu início com a educação, né? Os cônjuges que estavam migrando. Então, assim, vários clientes votavam, e ele disse, meu marido conseguiu uma job offer e ele vai migrar, isso é muito comum. Então, o que acontece? No BCPNP, a gente tem um programa para os estudantes, os recém-formados no Canadá, e não precisa necessariamente ser em BC. Então, assim, um estudante que estudou numa faculdade elegível no Canadá e tem uma oferta de trabalho na província, ele tem a chance de aplicar por um programa que é o International Graduate, né? E temos também o Skilled Worker Program, Skilled Worker Stream. Então, se esse cônjuge entrou no Canadá com um Open Work Permit, ele tem sim uma chance, né, de aplicar para um programa para skilled workers, para profissionais qualificados. Ele não precisa ser um estudante. Então, por isso que eu digo que sempre que um casal, né, eles têm assim, você tem sempre 2 chances, né? Porque quando você vem sozinho, né, solteiro,
É uma pessoa, tá tudo nas mãos de uma pessoa só. Agora, quando temos um casal, cada um tem uma opção de um stream diferente, né? Tem um programa para estudantes e tem um programa para trabalhadores, né, para profissionais qualificados. Exato, e é por isso que às vezes eu acho que existe muita dúvida, né, Letícia? Quando a gente está fazendo atendimento, quem tem o melhor inglês? Deve estudar ou deve trabalhar? Só que aí eu acho que envolve várias outras coisas aí em torno para a gente poder bater esse martelo. Porque se você é de uma área de demanda e já tem um bom inglês, por que não vir trabalhando e por que não se tornar o aplicante principal? Exatamente. Eu acho que isso, para mim, Lila, também foi essencial e teve muito a ajuda da Rai Bom Jour nisso, porque inicialmente o Thiago, meu marido, ia trabalhar, ia estudar, perdão. E a gente mudou tudo e ele veio trabalhando por isso, que ele falou assim, bom, ele é da área de alimentos, ele é químico, acho que vai ser legal, tem bastante indústria, tem bastante coisa de qualidade, ele trabalha na área da qualidade. Ele vir trabalhando, e eu, com um filhinho pequeno, ele veio com 10 meses, estudar, porque ele teria a chance de trabalhar full-time, né? E eu trabalhar part-time para poder estudar e poder cuidar do nosso filho. Então, assim, a estratégia da Rai Bom Jour foi exatamente essa, vamos voltar para o mercado de trabalho, ele, que tem um perfil de mercado de trabalho, e ela fica part-time, pode ficar com a criança, pode estudar, teve esse equilíbrio, né? Que senão seria mais difícil. E é o que eu falo, assim, eu acho que é importante para você também avaliar a celeridade que vai ser o seu processo, né? Porque às vezes a gente se pega isso, não, ele tem o melhor inglês, ela tem o melhor inglês, é mais nova, vai estudar para ser o aplicante principal. Mas vale pensar que tem duas fases de aplicante principal. O aplicante principal do estudo apenas para quem vem com visto de estudante, quem vem com visto de trabalho, e aí, depois que viveu essa fase, já é outra questão de processo, né? Exato, é por isso que realmente eu acho que a parte educacional é tão importante, essa parte de vocês conversarem com o cliente, descobrir qual o melhor caminho para ele, porque não adianta, assim, não é questão de escolher uma faculdade, é questão de uma estratégia familiar mesmo. Verdade. Então, mais uma outra pergunta também que eu acho bem interessante, solteiros têm menos chance de imigrar por BC? Não, do mesmo jeito que o casal, que tem uma opção para um cônjuge, né? Não faz diferença. Isso é muito também comum. Recentemente, engraçado, que a minha última consulta da sexta-feira foi exatamente isso. Ela pergunta para mim, Letícia, eu tenho namorado no Brasil, ele está pensando em vir para cá, ele vai me ajudar ou ele vai me atrapalhar? Ele não faz a menor diferença, porque, na verdade, no BCPNP, se você é casado ou não importa. Diferente do Express Entry, né? Quando a gente tem no Express Entry, se você é casado, obrigatoriamente, se você está aplicando junto com o seu cônjuge, vamos ter que verificar a pontuação do seu cônjuge, porque ou ele vai te auxiliar, né? Ou prejudicar na aplicação. Né? Então, assim, ele pode auxiliar proporcional, né? Agora, no BCPNP não importa, porque do mesmo jeito que você não tem pontos pela idade, também não, o cônjuge aqui não importa, porque ele não há fatores em relação ao cônjuge. É totalmente focado no funcionário e no que ele tá, no salário dele, na job offer dele. Então, é muito focado nessa oferta de trabalho que ele vai ter no BCPNP. Então, não importa. Então, ele não está menos favorecido por isso. Excelente. Solteiro, né? Porque eu acho que às vezes muita gente se pega muito de achar que é mais fácil vir casado, ou é melhor, ou até mesmo, acho que todo mundo, quando vai falar de Canadá, sempre foca muito no processo em família, né? Sim. E aí acaba deixando os solteiros com um pouquinho dessa pulga atrás da orelha. Mas não, eu vejo que em todas as províncias, e eu acho que até no processo federal, as chances são as mesmas. Talvez, quando a gente fala do cônjuge, é mais, talvez, pela questão do visto de trabalho, mas os processos de imigração não, né? Então... Exatamente, eu acho que você está certíssima, Lila. Se eu diria assim que o cônjuge, que ele pode ajudar, em que ele pode ajudar, nessa parte de você vir com uma família para o Canadá, sem dúvida vai ser muito mais fácil, enquanto um estuda ou trabalha, financeiramente, né, os recursos financeiros que eles vão, os dois trabalhando, estudando, ajuda, emocionalmente ajuda, e também essa parte que você tem mais uma opção, de repente o cônjuge pode ser o aplicante principal, mas em relação ao programa em si, não faz diferença. A reduzir as chances, né? Exatamente. Não tem a menor... Excelente. Mais uma pergunta. Tá. Então, se eu conseguir um emprego... Desculpa. Pode falar. Imagina, se eu conseguir um emprego de entry level, eu consigo imigrar pelo processo provincial de British Columbia?
Tá, então, primeiro a gente falou, só para recapitular, eu mencionei que existiu o International Graduate, tem também o Postgraduate, e tem o Skilled Worker, e também existe o Entry-Level Semi-Skilled. Então, existe um programa porque geralmente quando a gente fala Express Entry, por exemplo, é sempre o Skilled Worker, né? Aquele NOC 0A ou B, geralmente são profissionais que tiveram uma qualificação, uma formação acadêmica, né? A maior parte dos trabalhos que estão na NOC 0A ou B. E o Entry-Level, no caso, no Express Entry, ele não entra at all, não existe, né? Mas nos provinciais, alguns programas provinciais têm o entry-level, que são aqueles NOCs mais baixos, né? Que não exigem uma formação acadêmica, que são aqueles que você entra, chega no trabalho, alguém te ensina ali em algumas horas ou em um dia. Em BC, a gente tem esse programa também, entry-level semi-skill, só que não são para todas as áreas. Né? Assim, tem a hotelaria, algumas, e são algumas funções. Então, assim, para o entry-level, se aquele né, aplicante ele tem 9 meses, tá? Isso é muito importante porque ele não, nesse caso aqui, ele não pode ser estudante, ele tem que estar com work permit mesmo. Então, uma pessoa, dar um exemplo assim, se alguém trabalha num Starbucks como barista, por exemplo, então ele tem 9 meses consecutivos com esse work permit, ele pode sim aplicar. Então, é um pouco mais fácil, né, do que os outros programas, por exemplo. Quer dizer, não diria mais fácil, tem fatores diferentes. Mas existe sim essa possibilidade, tá, Lila? Existe sim. Mas não é qualquer entry-level, existe uma lista, não, né? Exato. Eu sempre falo, Letícia, que assim, se você não estiver sendo acompanhado nesse primeiro momento por um consultor de imigração, chegar no Canadá, entra no portal, baixa o guia de imigração federal e provincial do lugar que você está. E vai vivendo com o guia, porque assim, hoje eu sempre digo que não imigra quem não quer. Os processos existem. Se você seguir cada etapa, você vai imigrar. Né? Exatamente. Então, é isso aí, ter conhecimento e baixar os... Exatamente. Tá tudo gratuitamente ali disponível no site. Você tem a informação. E aí depois você vai só organizar a documentação ou você vai entender qual é o melhor processo para você como consultor. Mas eu acho que você tem que ter esse direcionamento, né? Quando você escolheu, bateu o martelo, vou para a província A, no intake esse afins, chegou no Canadá, baixa o material direitinho, vai acompanhando, porque os processos podem mudar e você vai estar atualizado em relação a isso, né? Sim. Eu acho que é importante só falar nesse ponto do que a Letícia comentou, que para você aplicar para o entry level, você precisa estar com o visto de trabalho, né? Não pode ser só estudo. Eu não sei em que passo está o conhecimento de todo mundo que está participando, mas se você vem como estudante, você depois que termina os estudos, você tem direito a aplicar para o PGWP, que é o Post-Graduation Work Permit. Então, nesse período que você se aplica ao que a Letícia falou, que é tá no entry level, cumprir os 9 meses, e aí você pode aplicar para esse processo provincial. Letícia, uma dúvida comum que eu acho que é até importante nessa pergunta aqui, a gente até antecipar um pouquinho. Se eu estou fazendo um programa co-op em college privado, e o meu programa, ele me dá uma permissão de co-op de 16 meses consecutivos. Eu me tornaria elegível para esse programa ou não? 16 meses, né? Porque ele pede 9 meses. Exato, mas eu vou poder... É que existem programas hoje, em BC, por exemplo, que você vai estudar em sala de aula 14 meses e você vai ter uma média aí de 15 a 16 meses de co-op. Sim. Se eu não me engano, teve até uma mudança recente. Eles estão... Se foi paid work permit, paid practicum, né? O paid co-op. Isso. Se ele foi pago, se ele foi full time, a pessoa ela se torna elegível. Exatamente. Então, isso é importante para muita gente saber. Lila, eu até vou verificar essa informação, porque assim, existe uma forte diferença entre elegibilidade e pontuação. Porque pontuação, com certeza, eles já estão pontuando para esses programas do BCPNP, não para Canada Experience, por exemplo, né? Mas se ele for paid e se ele for full time e no co-op, ele está sendo elegível. Exato. Isso é excelente, porque assim, hoje, pela regra de British Columbia, o co-op não pode mais ser unpaid. Então, sim. Isso é excelente para quem, né? Aí vai aquela pergunta, a gente volta até para quem é solteiro, como quem é casado, o cônjuge não teria direito ao visto de trabalho que está numa instituição privada, mas para quem é solteiro, você vai reduzir o teu valor de investimento num programa de colégio privado, você vai ter o co-op aí acima de 12 meses, para ter uma elegibilidade para um processo provincial de British Columbia, tendo um equilíbrio aí no valor de investimento, né? Então, eu acho que isso aí faz toda a diferença também. Exatamente, com investimento bem mais baixo.
Estudante de college tem vantagem no processo provincial de British Columbia? Primeira vantagem é que ele vai ter um outro stream, né? Então, como eu falei, primeiro você tem que ser elegível a um dos programas, depois você vai para um pool de candidatos e depois você será convidado. E diferente, assim, um pouco diferente do Express, que geralmente eles têm aquele draw que todo mundo ali junto, no BCPNP é sempre separadinho. Então, vai ter o draw para os estudantes, né, a rodada de convites, né, para o skilled worker. Então, se ele é um estudante, ele vai estar num draw separado somente para estudantes. E ele vai ter uma pontuação mais baixa, geralmente é uma pontuação mais baixa do que para o skilled worker. Então, essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é que, como ele é estudante, ele se formou, não precisa ser BC, né? Pode ter sido no Canadá, nos últimos 3 anos, ele se formou numa faculdade elegível, ele não precisa ter experiência prévia. Então, isso aqui é muito interessante. Vamos pensar que vocês têm assim, um cliente que ele é mais novinho, ele saiu do colégio, por exemplo, ele não teve experiência profissional no Brasil. Então, ele não precisa comprovar a experiência prévia. Ele se formou na província ou em outra província canadense, numa instituição elegível. O que ele precisa? Essa é a elegibilidade dele. Ele estudou aqui, ele é formado. Ele não precisa ter essa experiência prévia. Então, isso, para mim, eu acho que é uma vantagem. Por quê? Comparando com o skilled worker, que você obrigatoriamente tem que comprovar que você tem 2 anos de experiência prévia, NOC 0 ao B, nem todo mundo tem 2 anos, às vezes a pessoa tem 1 ano e meio, ou então ela, assim, né, dependendo do aplicante, de repente ele estudou, ele tem, sei lá, experiência com NOC C e 1 ano e meio com NOC B. Ele já não é elegível ao skilled worker. É elegível, exatamente. Agora, como estudante, ele não precisa comprovar a experiência prévia. Então, eu acho, sim, sem dúvida, uma super vantagem. E, além disso, ele ganha, assim, alguns pontos a mais também, porque ele estudou aqui no Canadá, em BC, por exemplo. Ele ganha bônus, né? É excelente. Deixa eu só te fazer uma pergunta que eu achei bem interessante aqui, foi uma pergunta de um atendente anônimo, que ela está fazendo college, a pessoa está fazendo college, o cônjuge está trabalhando, mas ele foi contratado primeiro como temporário e depois de 6 meses ele foi efetivado a fixo na empresa. Esse tempo de temporário foi pago, já é no NOC. Vai contar para o processo do BCPNP ou o tempo de contrato temporário, mesmo depois ele ter sido efetivado, não vai contar? Conta, né? Conta em relação a quê? Em pontuação, você está falando? Pelo tempo, né? Pelo tempo de trabalho. Sim, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Isso quer dizer o seguinte, vamos pensar que ele começou com 3 meses e agora eles ofereceram oferta, mas o importante é que ele estava no payroll, isso que é importante, que ele era um funcionário. Exato. Então tá bom, então conta sim, Excelente. Sim. E aí, meninas, para vocês duas, como é o custo de vida em Vancouver? Que eu acho que existe muito mito, que é a mesma coisa que a gente pensa para quem mora em Toronto. Né? E Toronto é muito caro, Vancouver é muito caro. Ninguém está falando que é barato, mas eu acho que, diferente do Brasil, aqui existe muito um equilíbrio nas contas, do que você ganha para o que você vai pagar, né? Então, falem aí um pouquinho sobre essa questão do custo de vida em Vancouver. Eu sempre falo que, assim, isso tudo depende muito mais do perfil da pessoa, né? Do que se ela está em Toronto, se ela está em Vancouver, se ela está em Montreal, isso vai depender muito do perfil da pessoa. A gente, que como eu falei antes, nós somos em 3, né? Eu, meu marido e meu filho. O custo aumenta? Aumenta, lógico. Eu tenho uma criança que precisa ir para a creche, eu tenho creche para pagar, você inventar mais passeios no final de semana, porque você tem uma criança e tudo mais. Mas, por exemplo, para a gente, uma opção foi a gente sair de downtown, sair de Vancouver e ir para uma das cidades satélites, né? Que é como a gente chama no Brasil. Antes a gente morava em Coquitlam, que é bem pertinho, onde é o último metrô que a gente tem. Aí a gente foi se afastando, porque a gente quis melhorar de casa. Aí a gente foi para Port Coquitlam e hoje a gente está em Pitt Meadow. Então, assim, eu posso dar o meu exemplo mesmo, não me importa nem um pouco de falar. Por exemplo, de aluguel, que eu acho que é uma das coisas que preocupa muito as pessoas. Hoje eu pago 1.700 em Pitt Meadow, num apartamento de 2 quartos com um tamanho muito bom, 2 quartos, varanda, lavanderia própria, não é lavanderia compartilhada, que isso aqui é bem comum, tá, gente? No Canadá não é comum, no Brasil, mas no Canadá é bem comum. Você tem aquelas lavanderinhas e você põe a moedinha. A gente tem uma lavanderia própria, a gente tem 2 quartos, e eu pago 1.700. Eu pagaria muito mais caro se eu fosse morar em Vancouver. Em downtown, né?
Em downtown, exatamente. Eu pagaria acima de 2.000, 2.200, 2.300, algo desse tipo. Então, acho que vai muito do perfil. Não, eu sou uma pessoa muito mais urbana, eu gosto de estar ali naquele burburinho. Então, sim, melhor você estar em downtown, você vai optar, talvez, por pagar um pouquinho mais de aluguel. Exato. Eu não me importo em estar um pouquinho afastado. Você vai conseguir uma coisa, às vezes, um pouquinho maior e pagar um pouco menos. E agora, assim, na parte de alimentação, né, Letícia, eu não vejo diferença, muito pelo contrário. A Ferreira, né, Camila Ferreira, está aqui em Vancouver, uma das nossas consultoras educacionais, e a gente encontrou com ela no final de semana, e ela mesmo comentou, falou assim, gente, eu estou achando aqui muito barato a comida, é barato você sair para comer, o restaurante não é caro, tudo, em comparação com onde ela mora. Por isso que eu falo, acho que depende muito do perfil de cada um, né, Letícia? O que você Camila acha? mora onde? A Camila mora onde? Em Toronto também. Pronto. Eu já fui em Vancouver 3 vezes. Eu falo que eu acho muito igual, assim, e eu acho que a alimentação no Canadá, isso é uma coisa que a gente fala muito nos eventos. Eu acho que a grande diferença quando a gente fala em custo de vida de uma cidade para outra é o aluguel. Aluguel. Né? Sim. E em algumas regiões o transporte público, mas no geral, fazer supermercado, alimentação e tudo é muito similar. Né? Talvez a Alberta baixe um pouco porque você está pagando um pouco menos de imposto, né? Mas se você for avaliar num todo, eu acho que restaurante, supermercado e afins é muito, muito, muito similar, né? O Canadá todo. Mas o aluguel é o que eu acho que faz mais diferença. E aí é por isso que eu falo para todo mundo. Às vezes você está avaliando uma província, você vai ter um aluguel, às vezes, 30%, 40% mais barato que em Vancouver, ou que em Toronto, ou que em alguma outra cidade maior. Mas e aí, qual é a tua média salarial? Quanto é que você vai pagar de imposto de renda? Né? A gente recebe muito esse feedback. A gente recebe feedback de aluno que está no Atlântico que fala, aqui eu não consigo ver o meu dinheiro. Eu moro em Toronto e eu vejo o meu dinheiro. A Laila mora em Vancouver, ela vê, né, o dinheiro dela. Então, você, Letícia, provavelmente tem essa mesma sensação. Então, é relativo. Olha, tudo que vocês falaram, concordo 100%, assim, tudo que eu já viajei aqui, eu já viajei de ponta a ponta no Canadá, e é basicamente igual, assim, preço de comida, de restaurante, né, mercado. Agora, o que realmente muda realmente é o aluguel. É o aluguel. Então, eu vou até falar, assim, eu tive, assim, clientes que foram para cidades menores, em outras províncias, e que, nossa, eu estou pagando aqui é tão barato o aluguel, puxa, que bacana. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei, até você pode até falar que vocês têm também clientes de ponta a ponta no Canadá, o que eu vejo, o que é mais comum aqui, né, Lila, Vancouver, talvez Toronto. Quando o casal chega aqui, ele rapidamente entra no mercado de trabalho. Não importa o nível do inglês, não importa a experiência prévia de trabalho. E o que eu vi acontecer em cidades menores, pessoas que foram assim, não, vou escolher uma cidade menor que vai ser muito mais em conta. Eu vi, assim, dificuldades para entrar no mercado. Demorou um pouco mais, tá? E algumas cidades, algumas pessoas que foram para cidades muito menores mesmo, o que aconteceu? Puxa, minha esposa não está trabalhando porque a creche aqui tem um horário diferente, porque as mães aqui não trabalham. Então, o que acontece? Aí, esse casal que planejou que os dois iam trabalhar, um só estava trabalhando, que no caso era o trabalhador realmente, né? O estudante acabou ficando assim, bom, então eu vou estudar e vou cuidar da minha filha, do meu filho, porque a escola não está ajudando o horário. Enquanto nas cidades maiores, a escola já está pronta para esperar que todo mundo trabalhe. Não, Letícia, sabe uma coisa que eu falo? Quando às vezes o estudante vem me perguntar, Lila, estou em dúvida entre cidade A e Toronto. Pela minha experiência, eu digo, em Toronto você não passa necessidade. Sim. Como vai ser numa cidade menor, eu não sei. Mas aqui tem trabalho de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração nas cidades maiores, né? As oportunidades são maiores, os salários são melhores, e aí vai depender de você para ter o teu ritmo de trabalho. Então, eu acho que quando a gente fala de custo de vida, a gente tem que colocar na balança tudo. Não é só o quanto eu vou gastar, mas é o quanto vai entrar e como vai entrar, né? Enfim. Eu acho certíssimo. O quanto vai entrar também. Exato. Vocês trabalham no Brownsville, que, se não me engano, é uma das províncias que tem uma faculdade mais em conta e tal. E, assim, eu lembro quando eu visitei no Brownsville, que eu lembro que muita gente falava assim, não, mas aqui só um trabalho do casal. Eu falei, nossa, que legal, que um só pode trabalhar. Mas também está entrando menos dinheiro também nessa casa, né? Brincadeira. Então, tem que pensar em tudo, eu concordo. Tem que colocar tudo na balança. Aqui em Vancouver, né, o meu marido, com menos de um mês de Canadá, ele conseguiu um emprego. Já dentro de... Não foi na área dele, mas foi numa indústria que era a área dele. E, assim, era uma indústria que funcionava 24 horas, que é exatamente isso que a Lila falou, né? Então, eles tinham
3 turnos, como é o comum que a gente tem no Brasil, e que às vezes em cidade pequena não é dessa forma, porque não tem a necessidade de ser, né? Você não precisa girar 3 turnos, porque a cidade não comporta isso, né? Exato, e o que a gente tem que entender, né, Laila, é que assim, quem tem o limite de hora para trabalhar é o estudante. O cônjuge full-time, ele não tem limite de hora. Exato. Então, se tem oportunidade, né, tem que trabalhar. Vamos ver aqui a próxima pergunta, e depois tem uma pergunta, Letícia, para você sobre imigração. Eu acho que eu vou até fazer ela antes da gente ler essa outra pergunta aqui. Porque eu acho que vai estar um pouquinho linkada. Tem uma pergunta sobre o TEC, né, do BCPNP, que em relação à oferta de trabalho estando no Brasil, quais são as chances para quem consegue job offer, como funciona o processo do programa do BCPNP Tech para quem consegue uma job offer do Brasil, e para o programa é exigido algum nível de educação para ser elegível para o processo de imigração? Tá, então, a primeira parte para o BCTEC é que é interessante, que a primeira parte que o BCTEC não é algo separado, tá? É basicamente assim, esse aplicante ele precisa ser elegível em um dos programas do BCPNP, e como ele faz parte, ele está aplicando para uma das vagas, daquelas 29 que está na lista ali do BCTEC, ele vai ter prioridade, e ele vai precisar de menos tempo, menos pontos. Então, isso é algo excelente, tá? Então, o que significa isso? Eu digo o seguinte, que se existe uma pessoa que não está no Canadá, que tem chance no BCPNP de aplicar sem estar no Canadá, seria alguém da área tecnológica. Por quê? Como ele vai precisar de menos pontos, né? Ele não é como skilled worker. Dá um exemplo, o último draw foi 130 para o skilled worker, enquanto o BCTEC é 85 pontos. É muita diferença. Então, se ele tem uma oferta de trabalho dentro do Canadá, ele não está aqui, ele não tem nenhum vínculo com o Canadá ainda, mas ele tem essa oferta de trabalho, esse empregador que quer dar suporte, ele vai ter, sim, essa facilidade de, de repente, aplicar sem ter que passar por um caminho educacional, que é o mais comum que a gente conhece, né? Que a gente sabe que é o mais comum. Então, a primeira parte é essa. A parte educacional, ele não precisa ter, tá? Só que tendo uma formação acadêmica, ele vai auxiliar em questão de pontos, tá? Porque sim, nos fatores do BCPNP, a pontuação, a parte educacional, ele pode ou não ganhar pontos, tá? Mas ele não precisa ter, tipo, uma faculdade de 4 anos, não, ele não precisa ter nada disso. É claro que, vamos pensar que ele sei lá, pode ser um graphic designer. Se ele tem uma formação acadêmica na área, vai facilitar, né? Facilita, sim. Mas ele não precisa ter. De repente, ele não fez uma formação, assim, não teve uma formação, uma graduação, mas ele começou cedo e ele tem experiência. Isso que importa, é a experiência, não existe exigência em relação à formação acadêmica, mas pode sim auxiliá-lo, tá? Vai qualificar mais esse aplicante, né? É exatamente a pergunta de agora. Minha formação superior no Brasil conta no processo de imigração de British Columbia? Então, sim, tecnicamente, né, em algum dos programas, você vai somar mais pontos por ter a formação no Brasil. Somar pontos. Então, assim, vamos dar um exemplo, assim, que eu tenho, sei lá, 2 clientes e eu falei do graphic designer, eu tenho dois designers, e um deles tem uma formação de 4 anos, né, ele se formou na faculdade, ele vai ganhar pontos por isso. Essa vai ser a diferença. Na hora da pontuação, ele vai ter pontos, vai colocar isso no resume dele e tudo mais. Mas em relação ao processo em si, em relação à elegibilidade, se os dois tiverem experiência prévia, tá, comprovada, eles podem comprovar essa experiência, eles têm oferta de trabalho, é isso que importa para a elegibilidade desse programa, tá? Eles não precisam ter formação superior, mas vai auxiliar, sem dúvida nenhuma. Excelente. Isso aqui. E aí, o que eu posso fazer nos finais de semana? Várias coisas. Bom, a Laila tem família, filho. Eu vim para cá solteira, eu não tenho filhos, então eu tenho uma vida completamente diferente da Laila, então é bom que a gente pode falar um pouco de cada, né? Ótimo. Eu falo que não importa se é verão, se é inverno, assim, tem muito o que fazer. Não só em Vancouver, em si, na cidade, mas assim, ao redor, né? É muito comum agora que chegou o verão, e a gente fica assim, louco, né? Porque tá quente, tem sol lá fora, o sol vai se pôr tarde, né? Aí também, né, Lila, quando a gente tem aqui na América do Norte, que o sol vai se pôr 9, 10 da noite, 9h30 da noite, Você sai, você aluga um carro, no caso, quem tem carro, mesmo quem não tem carro, né? Você aluga um carro, passa um dia na montanha, você vai para os lagos, vai acampar. Eu até gostei que vocês botaram a barraca de campo, porque eu amo acampar, eu acampo bastante.
tem a parte do outdoors, tem tudo, praia. Ainda mais aqui em Vancouver, em BC, a gente tem praia, a gente tem montanha, a gente tem lago. Não tem, assim, até a Laila, o que você acha também? Quando chega o verão, a gente fica assim, meu Deus, é tanto evento que eu tenho que escolher qual que eu vou fazer, não é assim? Eu acho que isso vale para todo o Canadá, né, minha gente? Todo o Canadá, né? A gente trabalha com um calendáriozinho já programando o verão, porque, de certa forma, passa rápido, né? São 12 a 14 semanas, então você se programa para o que fazer. Só que aí, agora, depois desses 2 anos de pandemia, todos os festivais que não aconteciam em 2 anos estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí, qual que eu quero fazer, né? Exatamente, festival de tudo, festival de música, tudo. Nossa, tem... Eu acho que o que é legal falar assim em relação a Vancouver, né, a BC, de uma maneira geral, é que a gente tem o verão, lógico, que a gente fica nessa vontade, muita coisa acontece, mas a gente ainda tem a primavera e o outono que ainda não está tão frio, né? A gente aqui tem essa vantagem de aproveitar um pouco mais ao longo do ano. A gente, o Canadá, as pessoas no Canadá brincam que BC não faz parte do Canadá, né? Porque é um outro clima. Então ainda tem. Vai estar um pouquinho mais frio, você vai botar um casaquinho, tudo vai. Mas não é aquele frio que você não consegue sair, que você não consegue passear. Mas isso acho que até no inverno de vocês, né, Laila? Porque eu acho que quando a gente compara, eu lembro que eu fui para aí há 2 anos, tava 3, 5 graus, né? E eu tava de jaqueta jeans, porque aqui... você acostumou, é verdade. Então, aqui é menos 20, né? Então, é diferente, né? Verdade. Não, sem dúvida. É um outro inverno aqui. Acho que aqui, o mais baixo que eu já peguei em 2 anos e meio, sei lá, foi 1, 2 dias de -10. E a neve aqui também é 1 semana de neve, né? Bem pouco, né? E eu acho muito gostoso, assim, porque, por exemplo, para o meu filho, a gente tem 1 semana de neve. Eu saio, vou esquiar, levo ele para fazer aquele descer naquela esteirinha, né? Tudo. 1 semana ele brincou, curtiu tudo, acabou a neve. Eu não tenho mais não dá tempo de enjoar. Né? A gente tira várias fotos lindas, né? Assim, fotos maravilhosas de 1 semana. Exatamente, aí não dá tempo de enjoar. E eu acho que é o que a Letícia falou mesmo, tem muita coisa, né? Acho que no Canadá inteiro. Eu gosto muito de fazer trilha com meu filho. Até por isso eu gosto mais daqui da região onde eu moro, porque tem muita trilha, tem muito rio, tem muito lago. Então, assim, eu desço de casa, vou andando, chego numa trilha. Eu acho isso muito E o gostoso. que é interessante, né? Eu acho que vocês vão concordar também, é que tem muito programa gratuito. Muita coisa. Para quem tem filho, você tem muita atividade para fazer o final de semana todo, que às vezes você não vai gastar nada. Porque eu acho que a gente acaba, no Brasil, frequentando ou parque dentro de shopping, ou vai para algum outro parque que tem mais estrutura, que você vai ter que pagar aquela atividade e tal. E aqui não, aqui você vai fazer trilha, você vai acampar, você paga super barato para acampar. Então, o custo dessa curtição com crianças, as atividades que a gente tem são gigantescas para você, enfim, colocar até isso no budget, né, da região que você vai. Às vezes você está numa região maior, você vai ter os 2 lados também. Você vai ter a vivência, né, de shopping, de cinema, do que a gente fazia no Brasil, mas aqui a gente tem muito acesso à natureza, né? Então, eu acho que isso dá um equilíbrio aí bem legal. E é muito comum o piquenique, né? Fazer piquenique, também levar, né? Exato. Nossa, adoro também. E sabe o que eu acho, assim, você falou dessa parte, Lili, eu acho que, assim, para mim, o meu choque cultural do Brasil com o Canadá foi exatamente nessa coisa de o que eu posso fazer com o meu filho. E foi num momento que eu estava fazendo uma trilha com ele, e não sei, já eram 5, 6 horas, eu pensei assim, nossa, tá na hora de eu voltar, que eu tenho que dar janta pro meu filho. E eu fui voltando, e eu olhei para o lado, olhei para trás, falei, gente, eu tô no meio do mato, sozinha, com o meu filho, são 6 horas, vai começar a escurecer daqui a pouco, e eu tô tranquila. Sabe, eu estava fazendo uma atividade gratuita com meu filho, me divertindo, com segurança, aí que bateu aquele choque, mas falou assim, eu nunca faria isso no Brasil, jamais eu entraria no meio do mato sozinha com ele, sabe? Exatamente. Foi muito legal. E aí, é comum ver urso nas ruas de Vancouver? Eu nunca vi nem urso, não, mas eu falar, depende de onde você tá, eu já vi. Tem razão. Eu também no centro, aqui não tem nada mesmo. Basicamente, eu vejo gambá, vejo aquele raccoon,
guaxinim, né? Eu vejo Esquilo. muito, mas urso não, né? Esquilo, eu moro bem perto do Stanley Park, então eu vejo muito, é muito comum ver foca, é muito legal ver foca, alontra, mas urso acho que só na montanha, ou no caso lá, que você está um pouco mais fora desse centro, né? Aí é Fora do possível. centro. Letícia, a Thaís, no parque do lado da casa dela, em Exato. Eu estava Coquitlam, esse dia. já teve um urso lá andando pelo parque. Ai, que delícia! Gente, eu já vi urso, acho que umas 4 vezes aqui, assim, umas 4 ou 5 vezes. E teve um que eu vi, eu estava andando com meu filho, também foi assim que eu cheguei, eu estava andando com meu filho distraído, olhando para o lado, tá, ele de carrinho, quando eu olho o urso vindo assim na nossa frente, ele passou, sei lá, uns 3 metros de mim, e o meu filho era bebezinho, ele estava começando a falar, ele falava uau, miau, e aí quando a gente passou pelo urso, assim, eu só vi ele esticando a mãozinha no carrinho e fazia au, 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 eu fico aqui, tem um urso aqui, Isso não é uau! mas Eu eu já vi acho aqui que assim, também, eu fui acampar num parque que fica a 3 horas aqui de Toronto, e na highway ele estava num lixão assim, eu parei na hora para tirar foto, queria já descer, aí todo mundo não pode descer, né? Enfim. Mas, é muito bonito. Só que tem que tomar cuidado, né? Tem um monte de precaução aí a ser tomada, porque... Sim. eles falam principalmente quando você vê filhote, né? Porque se você vê É. filhote, a mãe tá perto Muito e a mãe vai ser próxima. mais defensiva. Então, assim, você vê filhote, se afasta, não vai lá, ai, que fofinho e tudo. Mas aqui na região onde eu moro é mais comum. É legal porque, assim, a gente tem a Letícia e eu, que são perfis diferentes, né? Nessa Exato, conversa. Ela é exato. solteira, ela mora no burburinho, eu moro mais pro meio, mais para perto do mato, tenho filho, é Uhum. legal isso. Isso é excelente. Em Vancouver não neva? Isso aí eu acho que é mito, hein? Foi Então, o que a gente falou, é uma semana. E na verdade, assim, às vezes é engraçado também, né, Laila, que assim, eu tô aqui, moro aqui bem nem no centro, né? Então, às vezes não tá nevando aqui. Aí meus amigos que moram assim, em Port Moody ou Langley, posta aquelas fotos, nossa, olha a neve, pensando, gente, peraí, não tá nevando aqui, tá nevando lá por quê? Eu quero neve, eu também quero neve. Como eu tô bem perto tô bem perto do mar aqui, né? Aliás, o Science World, né? Dá para ver meu prédio por ali. Eu não, aqui a gente neva, mas bem pouquinho, né? Então, assim, tem aquela parte, nevar neva, todo ano neva, né? Mas geralmente aqui a gente, sei lá, conta nos dedos, né? E mais ao redor, né? Fora um pouco do centro, tem uma semana mais ou menos, né, Laila? Uma semana. E não é aquela nevezinha fininha também, que nem dá para aproveitar. Não dá, a gente Não dá para brinca, a gente pega, aproveitar, faz bola, a gente exatamente. esquia, tal, a gente faz as coisas, mas é uma semana e É uma semana, pronto, acabou a neve. Mas tem. Mas tem. Não é aquela neve das outras províncias, né? Que você tem durante meses, né? Você tem neve, é realmente completamente diferente. É um evento quando neva aqui, né? É um evento. Mas tem, sim. No primeiro ano, quando eu me mudei, teve, acho que alguns dias de uma neve excepcional. Eles falaram, não é comum essa neve em Vancouver. E tinha, assim, a gente morava numa casa, tinha que ficar tirando neve da calçada, tinha que limpar a entrada para a garagem. Então, tinha como nas outras províncias também tem, mas foi por um tempo bem menor. Aqui é bastante, assim. Mas eu adoro. Tem gente que não, mas eu tô aqui há 6 anos, não me acostumo. Quando dá a primeira nevasca, vou pra rua, vou me jogar na neve, faço toda a mesma cerimônia todos os anos. Tem que aproveitar, né, Lila? Não, eu adoro o inverno, porque é isso que eu falo, assim, eu acho que muito diferente, às vezes, muita gente tem a experiência dos Estados Unidos. Quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, dava uma nevasca, era 2, 3 dias, tudo fechado. Aqui é diferente. Aqui eu acho que a nevasca tem que ser como foi, aconteceu na temporada de inverno agora, que a gente teve 40, 45 centímetros de neve. Então, por um dia ficou tudo fechado, porque realmente não tinha condições de organizar a cidade. Mas eu conto nos dedos, às vezes, que aqui as coisas não funcionaram durante o inverno. Mas a vida continua, então você vai entrar num restaurante, o restaurante vai estar cheio, o que acaba acontecendo é você ter menos pessoas caminhando na rua. Mas eu adoro sair para caminhar no inverno também, então, enfim, eu adoro o inverno. Por incrível que pareça, amo o verão, mas às vezes no final do verão, já estou sentindo falta do meu inverninho, não vou mentir não, né? Já estou sentindo falta da minha neve. E isso é uma coisa que é legal, assim, o Canadá ele é preparado, né, para neve, para frio, é isso que você falou, não para. É diferente do frio que a gente sente no Brasil. No Brasil faz muito menos frio, mas a gente sente mais frio, né? Aqui... Exato, porque não tem estrutura, né? E aí, ó, Vancouver tem praias? Tem várias praias aqui.
Assim, não são, eu sempre falo que não são aquelas praias igual a do Brasil, né? Não tem como comparar, mas tem praia assim, vou te falar que agora no verão, eu tento ir pelo menos uma vez por semana, porque eu gosto muito, eu era do Rio de Janeiro, eu nasci no Rio de Janeiro, então assim, sinto muita saudade. Então temos praia assim, e só não, não dá para comparar, mas tem. Agora, Letícia, eu tenho uma curiosidade, porque a água do Rio, comparada com a de Recife, é bem gelada. Eu sou de Cabo Frio, Lila, então você já imagina, né? Então, já pensa no resto do mar. Quando tu compara com o mar daqui, né? Vocês que estão aí mais perto do oceano, é gelada igual ou é mais gelada? Eu acho que a de praia, eu acho que é gelada igual, né? Mas a de lago eu acho mais gelada, Letícia. O que você acha? Isso que eu ia falar, assim, eu amo mergulhar, nossa, sempre que a gente vai fazer hiking aqui, eu sempre entro nas águas, mas assim, a água do lago, ela é bem gelada, né? É aquela água do degelo. Agora, a praia, eu diria que é igualzinha. Num dia quente, eu não vejo diferença, assim, né, no Rio de Janeiro, eu não vejo diferença. Eu acho que é bem similar. Mas sou eu também, talvez eu e Laila, né? Porque somos do Rio, porque eu tenho amigos que são assim de outras províncias. É isso que eu falo, porque no Nordeste as águas são quentes, né? Então, aí talvez vai sentir essa diferença. Aí já sofrem. Eu tenho amigos que falam assim, não, eu não entro nessa água de forma alguma. Eu assim, não, para mim... eu entro, ainda mais no dia de calor é que eu entro mesmo. Nossa, assim. A gente tem que aproveitar, né? Curtir, que você pode entrar na praia, não vai entrar? Vamos embora. Com certeza, temos a praia, a gente mora aqui perto da praia, a gente tem que entrar nessa água. Mas tem bastante praia mesmo. E o legal é isso, tem praia de água salgada, né? De mar mesmo, tem praia de lago, como tem no resto do Canadá. Tem praias mais simples, mais daquela areia de rocha, né? De pedrinha. Tem praias que são com aquela areia um pouco mais clara. O comum eu acho que é mais essa de pedrinha, mas tem pouco mais, algumas outras mais parecidas com o do Brasil. Mas eu acho que assim, a gente no Brasil tem praias lindíssimas, e aqui eu vejo assim, o que eu vejo de praia bonita, que eu olho e falo assim, nossa, que praia linda, normalmente é praia de lago. Né? Não de água salgada, mas é gostoso, dá para curtir bastante. E aí, Laila, Vancouver é uma boa cidade para morar com a família? Gente, eu acho que eu já dei até alguns exemplos aqui do meu choque cultural, da quantidade de coisa que a gente tem para fazer, sabe? Eu acho que só a oportunidade de oferecer para o seu filho crescer com duas línguas. Para a gente, o decisivo de vir para o Canadá foi essa questão da segurança, né? Foi exatamente por causa da família, a gente ainda nem tinha filha, a gente pensava isso, vamos porque a gente quer poder proporcionar isso um dia para eles. E aí, hoje eu vejo meu filho me corrigindo, ele tapa a minha boca, fala, mamãe, você não sabe falar inglês, você não sabe falar assim. É muito gostoso, é muito seguro, tem muita coisa para fazer. A questão do clima, eu acho que vai de cada um, foi o que a Lila falou, ela adora o inverno. Eu gosto só por um tempinho, então para mim é bom. Eu acho que vale muito a pena, que é muito uma região muito gostosa para se morar com a família. Poder sair, poder fazer trilha, poder levar meu filho para passear, é muito bom. Olha, eu tenho vários assim, clientes, amigos, né, que vieram com filhos, e uma das minhas melhores amigas veio com 2 filhos, mãe solteira. Eu perguntava para ela assim, você tá gostando? Porque imagina, vem sozinha, imagina, você sabe, você é casada, vem com esse marido. Barra. Ela dizia assim, Letícia, se eu tivesse ideia como seria criar filhos aqui, nossa, ela dizia para mim assim, você não é mãe, porque qualquer mãe que chegou aqui com os filhos, ela não tem dúvidas que ela nunca mais vai embora. Ela dizia isso para mim, ela dizia a estrutura, os parquinhos, aí ela começava a escola, a creche. Eu acho que vai ter a dificuldade, que é o que a gente brinca aqui, a gente brinca com os amigos que têm filho aqui, que é a rede de apoio que tem no Brasil, aqui você não vai ter. Exatamente. É uma realidade. Mas, em contrapartida, eu acho que a estrutura de educação, né, a questão da creche, a questão das escolas públicas, a segurança, e eu acho que o principal para quem tem filho é a questão de perspectiva, porque a gente, como adulto, já estava sem perspectiva profissional e afim, né, e várias outras coisas no Brasil. Então, imagina para quem vai ter filho, pode colocar na melhor escola e, às vezes, ele vai continuar sem a perspectiva, né? Sim, então, justamente, eu acho que é o principal, verdade. E eu acho assim, eu estou dando a chance para ele de escolher.
né? Exato. Você quer ficar no Canadá, ótimo, é o que você conhece, você tá aqui, agora você quer ir para o Brasil quando você crescer, você também tem a possibilidade. Eu acho que se ele Com for, ele certeza. vai voltar, falar, quero voltar para o Canadá. Exatamente, eu acho que eu concordo também. Eu tenho 2 sobrinhos que moram aqui no Canadá também, uma já está com 11 anos. E ela fala, assim, mãe, eu sinto muita saudade dos meus avós, eu sinto muita saudade dos meus tios, eu gosto muito de morar para o Brasil, de estar no Brasil. Aí minha irmã pergunta, mas você quer morar no Brasil? Você tem vontade de morar no Brasil? Ela, não, eu gosto de ir para o Brasil para passear, mas eu não quero morar. Meu lugar é o Canadá. Então, eu acho que é essa opção também, né? Você poder proporcionar isso para criança. E eu acho que é tão gostosa essa sensação que a gente desenvolve aqui do pertencer, né? Então, eu acho que chega um momento que a gente entende, você sente falta de algumas coisas, claro, de família, de amigos, mas tem uma hora que você para, eu hoje em dia já paro, faço, nossa, eu pertenço a Toronto, já é como se eu tivesse nascido e crescido, né? Enfim, em relação à cultura, em relação a respeito, porque eu acho que são tantas outras questões que fazem parte disso, e coincidência ou não, aqui nós somos 3 mulheres, e eu acho que falando como mulher, que eu saí do Brasil com 31 anos, mas é um negócio impressionante a sensação que a gente tem como mulher aqui, em relação a respeito, em relação à segurança, em relação... Não vou dizer que as coisas não aconteçam, ou que não tem o ponto do machismo, não. Mas é menor, né? Não é isso, mas eu acho que a sensação da gente é diferente, né? Então, eu acho que isso aí também faz muita, muita, muita diferença, né? De forma geral, para qualquer lugar que a gente vai. Aqui. Nossa, você falou tudo. Olha, sinceramente, eu tive uma vida maravilhosa no Brasil. Eu morava perto da praia, morava em Ipanema, acordava de manhã, caminhava na praia. E quando eu vim para cá, minha família dizia: mas o que falta, Letícia? Eu falei assim, eu dizia para meus pais, falei, essa sensação de segurança. Aqui eu vou pro, não é perfeito, não existe perfeição, óbvio, né? Mas assim, a parte de eu já fui a show sozinha, voltava caminhando para minha casa. Quando que eu faria isso no Brasil? Jamais. Exato. Meia-noite, 1h, encontro com amigos às vezes para um bar aqui próximo, né, que eu moro assim bem no centro mesmo. Então, eu voltar caminhando sozinha, isso é impossível. Então, assim, uma coisa que eu falo, Letícia, assim, quando acontece aqui é fatalidade. No Brasil é rotina, e eu acho que essa é a grande diferença, né? Então... Desculpa, pode falar, Laila. Não, pode falar, Letícia, desculpa. Então, eu tive uma cliente que ela veio para cá uma vez, assim, há muitos anos atrás, ela bem no começo, ela chegou com uma câmera fotográfica e ela estava guardada Eu encontrei com ela antes de tomar um café e ela estava com a câmera na mochila. Ela falou assim, Alex, é seguro mesmo? Eu falei assim, ela. Não, porque eu tô com a minha câmera aqui, mas eu só vou tirar quando eu realmente me sentir segura. Não, você pode tirar agora. Você pode tirar agora, que ninguém vai tomar essa câmera de você. É impossível. Assim, olha, isso não vai acontecer lá. Não. Então, assim, ela lembra que ela saía de casa, ela queria tirar foto, só que ela não tirava. Carioca também. Não, eu quero ter certeza. Eu falei, não, você pode tirar agora. Eu te garanto que você pode tirar essa câmera agora, não tem problema. E sabe outra coisa que eu percebo aqui, tudo que a Lila falou da sensação da mulher também, assim, principalmente pra gente. Eu lembro de várias vezes no Brasil, principalmente no Rio, carnaval, você tá em bloquinho, e aí a gente tá com um shortinho mais curto, e eu já passei por situações totalmente constrangedoras, assim, horríveis no Brasil, porque eu estava com um shortinho mais curto. Gente, aqui vocês têm que ver o tamanhinho do short que as mulheres usam, e assim, ninguém tá olhando, ninguém tá babando, ninguém tá mexendo, sabe? É isso que a Lila falou pra gente, assim, que a mulher... faz muito diferente também, né? Tem que pensar na roupa que você vai dar uma volta, assim, não, para tipo, essa aqui roupa que eu vou, porque vai que alguém vai mexer. Exatamente. Você faz qualquer roupa. Até pijama, né? Até pijama. Até pijama. Como você quiser. Essa sensação é muito, muito, muito boa. É uma das coisas realmente que eu mais gosto. Essa liberdade e segurança. Também. E isso conta para a família também, né? Para gente que tem filho. Aí se tem uma menina e tudo mais, você tem essa segurança que... Exatamente. Ok, ela é uma mulher no Canadá, não faz a menor diferença se fosse um homem, né? Então, é basicamente isso. O que a Lila falou desse pertencimento, eu acho que durante muito tempo, acho que todo imigrante, né, ele pensa, será que aqui é o meu lugar mesmo? Mas será que eu tô... Porque você sente saudade, obviamente, né, de onde você veio. Então, a gente sempre fica, será que aqui é o meu lugar? Será que eu tenho que voltar ao Brasil? Mas, assim... exatamente, quando eu volto para cá, eu falo assim, nossa, esse aqui é o meu lugar. E olha que eu amo o Brasil, eu amo, sabe, eu sou muito família, eu vou todo ano, eu visito minha família, passo Natal com eles, mas quando eu chego aqui no aeroporto, eu fico assim, eu acho que eu penso esse lugar. Eu acho que a questão da rede de apoio faz diferença, sim, como a Lila falou, mas se você põe tudo na balança,
Ai, não tenho vontade de voltar, não. Pelos meus filhos, assim, pelo meu filho, um futuro que se eu tiver, não tenho vontade de voltar, não. Outra pergunta aqui, bem interessante, aí dentro de tudo isso que a gente falou. Primeiro, o Luiz, vai sim, a gente vai disponibilizar para que, nem se preocupa, tua esposa e tuas filhas vão poder assistir. E aí eu posso falar por experiência própria em relação a pessoas LGBT, que ia mais, e trans, como é essa sensação. Gente, é um negócio que eu não consigo, às vezes, nem explicar. Eu sempre falo muito isso aqui. Eu me lembro de quando eu saí do Brasil dizendo assim, qualquer lugar, qualquer pessoa que perguntar sobre o meu relacionamento não vai achar, nem vai pensar por um segundo que é amiga, né? É minha mulher, porque é diferente. E aqui a naturalidade que as coisas são, né, levadas, porque eu acho que isso não tem que ser falado, não precisa, né? Ninguém chega em casa no Brasil para dizer: mãe, tô aqui trazendo meu namorado porque eu sou hétero, né? É diferente. E aqui isso é natural, né? Eu sempre compartilho a história de uma amiga nossa aqui, que é canadense, que para ela era, né, hétero, mas ela começou a se envolver com um amigo, e aí o amigo foi chamar ela para sair, perguntou se ela era hétero, e ela na hora achou estranha a pergunta. E aí depois ele falou para ela: olha, eu estou em transição. Eu era uma mulher, né, que passei pela transição para ser homem, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, então eu não vou te convidar para sair. E aí ela falou assim: não, para mim você é ele, vamos sair. E hoje eles são casados e tudo. Então, assim, é muito diferente a forma que as coisas são conduzidas, sabe? Então, para quem, né, é LGBT, que ia mais, para quem é trans, eu acho que comparado com o Brasil, principalmente, não vou dizer que é 100% um mar de rosas, não, porque deve existir, eu sempre digo, aqui deve existir muita gente preconceituosa, mas ela está dentro da casa dela e não chega em mim. Então, porque aqui a cultura é na base do respeito, né? A escolha da Letícia, a escolha da Laila, a minha escolha não tem nada a ver com a vida de ninguém. Não diz respeito ao outro, né? É a sua. Exatamente. Com quem eu vou casar, com quem eu deixei de casar. E eu acho que uma outra coisa, Lila, assim, que eu penso, porque eu tive amigos que vieram para o Canadá e tinham esse preconceito dentro deles. E hoje eles moram nos Estados Unidos. E eu falo assim, eles não tinham que estar realmente no Canadá, né? Porque o Canadá é isso, o Canadá não me diz respeito o que você é, o que você acolhe. Então, eu acho que isso é muito importante para quem está vindo também. Venha com essa mente aberta, venha com essa mente livre, e envolvendo até um pouco a questão de família. É engraçado até para mim, eu não me considero uma pessoa que tem preconceito, mas a gente tem algumas coisas enraizadas, né, Lili? Eu estava esse final de semana, eu encontrei com dois amigos que são gays, eles não são um casal, cada um é casado com um, mas a gente foi almoçar, e eu contando exatamente isso, como que eu tento lidar com essa situação para não passar isso para o meu filho. E aí, por exemplo, esses dias eu pintei a unha, e aí meu filho acha o máximo quando eu pinto. E falou: mamãe, eu também quero pintar, eu quero esmalte. Aí a minha primeira reação foi falar assim: filho, mas menino não. Eu parei e falei assim: não usa muito esmalte, porque a gente vem com aquele preconceito, e assim, aqui ele quer usar esmalte. Deixa, qual que é o problema? Eu fui lá, comprei esmalte para ele. Você quer um esmalte, né? Eu fui lá, comprei, ele ficou todo feliz, passou esmalte na unha. Não significa nada, porque eu acho que é isso, a gente cria umas barreiras tudo tem que ter um significado, né? E não significa nada. Ele vai pintar a unha como não vai pintar a unha, e nada está relacionado, né? Então, são essas coisas assim que me chamam muita atenção aqui, porque de fato eu acho que o respeito está em primeiro lugar. Então, é uma sensação de segurança também. É um negócio impressionante. Eu acho que no meu segundo ano de Canadá, eu fui voluntária na Pride Family aqui em Toronto. Gente, eu lembro como se fosse hoje, que quando eu estava lá, as coisas acontecendo, eu me emocionei, porque na hora eu parei e falei assim: gente, quando? Quando que você vai ver, né, as famílias tradicionais vivendo isso na maior naturalidade? Não tem, né? E aqui é impressionante, você chega na Pride aqui em Toronto, que eu acho que é a mesma coisa em Vancouver, estão todas as pessoas lutando por alguma coisa, porque a Pride aqui não é única exclusivamente para o LGBTQIA+, é para todas as minorias, é para o negro, é para o índio, imigrante, é para o imigrante, é para o naturalista, é para o vegano, enfim, envolve muito mais coisas, né? Então, eu acho que eu sempre falo, eu escolhi morar num país que me respeita, antes de qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que isso é bem importante
para quem está vendo também. Porque a gente fala só dessas questões de preconceitos, né, mais gritantes, mas uma coisa simples, que a gente usa muito no Brasil. Ai, você está no Canadá fazendo subemprego? Gente, é um trabalho igual. E aí é uma escolha minha, se eu quero ser carpinteiro, se eu quero trabalhar na limpeza, se eu quero ser garçom, se eu quero... Não interessa. Lila, e olha, posso te falar assim, antes de começar na Rai Bonjour, chegou um ponto que eu falei assim, pronto, teve a pandemia, né, então creche fechou e tal, meu marido já estava trabalhando, graças a Deus, mas chegou um ponto que a gente falou assim, a gente precisa botar o Ethan na creche, né, o meu filho na creche, ele precisa ter contato. Ok, mas para botar ele na creche, eu preciso começar a trabalhar também para ajudar na renda. E era no meio da pandemia, estava difícil às vezes de conseguir emprego, ainda por cima part-time, né, que era o que eu podia como estudante. Eu fui fazer faxina. Fiz faxina, fiz um sucesso com a minha faxina, que até hoje tem gente que me pergunta, você ainda está fazendo faxina? E assim... limpa igual, não tem igual. Exato. Não tem, brasileiro limpando não tem. E assim, gente, o que é muito legal é que meu trabalho como faxina, como faxineira, conta como uma experiência dentro do Canadá. Quando eu fui falar, eu fazia faxina para alguns canadenses. E aí foi o primeiro, o Steve, que eu fazia faxina. Eu avisei para ele, falei assim, olha, Steve, eu vou ter que parar, semana que vem vai ser a última, tal. Ele agradeceu no meu último dia, ele falou assim para mim, Laila, se você precisar de uma carta de referência, se você precisar de alguma recomendação, você pode me pedir. E eu fiquei assim na minha cabeça, né, no que a gente vem enraizado do Brasil, eu falei assim, gente, ele vai me dar uma referência de faxina? Falei, nunca ninguém, sabe, no Brasil alguém te dá uma carta de referência porque você fez na verdade, faxina, você é né? prestador de serviço. Não interessa se você faz Exato. faxina, se você cozinhou, se você passou roupa. Não interessa, você é Exato. prestador de serviço. Então, são essas coisas que eu acho que a gente aqui vai entendendo, né? Como funciona. E aí é onde eu falo, eu acho que a cultura é igual para Vancouver, para Toronto, para London, para New Brunswick, enfim, para qualquer lugar do Canadá em relação a respeito, eu acho que é, né, em qualquer parte, porque eu acho que todo mundo que chegou aqui no primeiro momento trabalhou em algo que não imaginaria que trabalharia um dia. Então, eu, da mesma forma, eu limpei neve, eu trabalhei limpando um cemitério, eu limpei escola, enfim, trabalhei com atividade escolar. Então, faz parte da nossa rotina. E se você me perguntar se eu faria algo diferente, não faria nada e diferente. Eu vou te falar, Lili, eu tenho espetacular. Eu tenho muito orgulho de ter feito faxina. Quando me perguntar com que você trabalha, eu falo faxina. E eu tenho mesmo, talvez que eu não teria no Brasil, porque a gente vem com esse preconceito, né? E eu até para quando me perguntam no Brasil, alguém está no Brasil, mas você sempre trabalhou com a Rai Bonjour? Não, antes eu fiz faxina. E assim, fiz, gente. Ok, foi um trabalho, né? Isso eu acho muito bacana. E foi o que você falou, assim, a questão das minorias, né? Não é só em relação à sua opção sexual, mas várias coisas, né? Que aqui é visto como várias coisas, exatamente. E outra coisa também que muitas como cleaner, tem vários trabalhos que a gente, nossa, vai trabalhar como cleaner, como nanny, e tem muita gente que está ganhando muito mais como nanny, como cleaner, do que num escritório, né? Exato. Às vezes você acabou de chegar, porque aquela história, tá faltando mão de obra, então você vai ser valorizada. Eu ia falar isso, em alguns lugares, como muita gente não sabe já que, né, pode ser um reforço, essas funções também te dão a imigração, né, Letícia? Então... E às vezes você ganha um bom salário, porque a necessidade, né? Entregador, aqui o meu marido, como a Lila falou lá atrás, que quem tem visto de trabalho pode trabalhar mais do que 40 horas, né? Meu marido trabalhava na fábrica e quando ele saía, ele fazia entrega, fazia delivery, ia andando, fazendo delivery, aumentar a renda e tudo mais. E ótimo, não tem um preconceito, né? Ao contrário, tem acho que até aquela coisa de, poxa, bacana, né? Eu acho que tem que fazer parte do plano, sabe, Laila? Eu falo muito, tem que estar dentro do plano você ir abrindo a cabeça também para várias coisas, porque para muita gente pode ser um choque, né? E eu falo isso sempre. Por exemplo, você vai chegar numa escola, muitas vezes aqui, católica, e você vai ter o banheiro feminino, o banheiro masculino e o banheiro no gender, né? E faz parte, né? Então, tem que abrir a cabeça, porque sim, você está vindo para um país que o respeito ele está acima de qualquer outra coisa. Então... E até complementando essa parte do trabalho, assim, talvez quem não chegou aqui ainda, e quando está no Brasil, fala, nossa, eu já fiz várias consultas com pessoas, não, eu vou chegar aí, eu jamais vou trabalhar em algo menor do que eu já alcancei na minha vida. Ok, tudo bem, é a sua opção. Mas essa mente pode mudar. Eu já vi muita gente chegando aqui que, a princípio, tinha uma ideia que, nossa, eu vou trabalhar na minha área, eu vou trabalhar enfim. E quando
você chega, gente, eu já conheci pessoas que falam assim, nossa, eu estou trabalhando sei lá, num café, porque eu já estou estudando tanto na faculdade, estou tão cansada que não tem condição de eu pegar um trabalho agora que vai exigir mais da minha mente. Então, eu escolhi, olha aquela história, a princípio eu não queria, mas quando chegou aqui, não, minha faculdade está realmente consumindo muito, então eu escolhi trabalhar num café, porque naquele momento ali é mais manual, eu não penso, eu descanso minha mente. Então, assim, você vai se adaptando, você vai mudando. A gente faz um plano quando a gente está no Brasil, né? Que como vai ser a nossa vida aqui, quando chega aqui, é completamente diferente. E tá ok, você vai aprendendo, vai mudando. E faz parte do plano, tem o A, tem o B, tem o C, porque as coisas vão mudando, né? Como a gente falou lá atrás, o processo de imigração também muda, né? Sim. Então, a gente tem que ter o plano A, o plano B, o plano C. Como a gente sempre fala, o Canadá é um país aberto, né? Então, é isso. Eu acho que é pensar, é uma coisa que você falou agora que eu falo sempre. Chegue aqui, trabalhe, porque vai ser a sua referência para onde você quer chegar. Porque até para trabalhar na sua área, às vezes, você não vai ser contratado porque você não tem a referência, né? E independente se é uma referência da limpeza ou se é uma referência da construção ou do café ou de TI, é uma referência, né? Então... do trabalho voluntário que você falou, né? Que você fez. Laila, eu acho que tu tá cortando só para mim, Letícia? Tá cortando para mim também. O áudio está um pouco... O áudio da Laila está falhando. Tá cortando, na verdade, tá falhando, né? Tá bem falhando. Eu acho que talvez, Laila, não sei se dá para tu sair e voltar. Agora sim. Já melhorou. Tá, vou sair. Tá? Não, acho que melhorou, eu desliguei melhorou. a câmera para ver se melhora um pouquinho. Tá. Não, eu falei da questão do trabalho voluntário também, que você falou, né? Que também é uma referência. E conta muito trabalho voluntário no Canadá. Muito, muito. Exatamente. Então, a parte da experiência canadense, né? Que é muito comum também, que tem pessoas que chegam aqui, tem pessoas que chegam com um excelente currículo que conseguem entrar no mercado, ingressar no mercado rapidamente. Tem pessoas que têm um pouco de dificuldade. Eu falo assim, se você tem dificuldade, abraça o que aparecer, porque assim... Onde você trabalhar? Trabalhando numa empresa canadense, mas só na warehouse. Ok, você vai ter um chefe, ele vai escrever uma carta para você, isso vai te auxiliar, né? A gente sabe disso, que essa experiência canadense, mesmo que não seja na sua área, se foi o que apareceu a princípio e você está disposto, né? Ele vai te auxiliar. Aquela parte da referência canadense. Aqui, pelo Vancouver, é muito forte, né? Você tem aqui também, bastante. Uma experiência canadense para poder te auxiliar, né? No seu e o que eu acho que é o que pesa, e muita gente não sabe, é porque, às vezes, essa referência, o que ele quer saber é se você sabe trabalhar em equipe, se você é pontual, se você é dedicado, se você é responsável. É isso. Exatamente. Então, é bem importante. Mas, assim, queria agradecer a todo mundo que participou. Quem tiver qualquer dúvida, tiver qualquer dificuldade, enfim, na decisão aí do plano, pode entrar em contato com a Raibonjour, tá? contato@raibonjour.com.br para falar com a gente. A Letícia, a gente trabalha super, super, super em parceria para processo de imigração, para processo de visto. Enfim, o que vocês precisarem, a gente está à disposição. De agradecer a participação de todo mundo. Letícia, muito obrigada pelo teu tempo, que eu sei que é cedinho aí em Vancouver. Obrigadão também, Laila, que eu sei que para vocês aí, né, ainda está dando 9 horas da manhã agora. Eu só queria complementar numa parte de imigração, que a gente falou tanto sobre Vancouver e tudo mais, mas eu queria falar que eu estava verificando aqui, porque eu não tenho realmente muitos clientes do entry-level, tá? Do semi-skilled. Então, eu estava confirmando, porque eu acho que a informação é muito importante. Às vezes a gente pode... Eu estava verificando, será que eles são elegíveis? Mas se perguntam para mim, alguém que trabalha no Canadá durante o período de estudo, ele vai ser elegível? E aqui eu estou verificando aqui no guide, que na verdade eles têm assim uma nota assim, não, se for durante o co-op, ele não será elegível. Ele vai ter pontos na segunda fase. Então, assim, só o entry-level, que a gente falou sobre trabalhar 9 meses numa posição, né, de low skilled, ele basicamente vai ser para uma pessoa que está com Open Work Permit, ou que está com um Work Permit, tá? Então, só para corrigir essa informação em relação ao... Mas ele soma pontos para qualquer outro processo de British Columbia. Eles somam pontos. Então, assim, basicamente, o BCPNP, você vai ganhar... eu trabalhei durante 4 meses no meu co-op, 30 horas semanais. Eu vou ter pontos? Sim, para o BCPNP você vai ter pontos. Agora, para a elegibilidade no entry-level, ele diz que não, porque ele faz parte do programa de estudo, tá? Mas, assim, fora online, estudar sempre é o melhor caminho, né? Porque vai abrir aquelas portas do plano A, plano B, plano C. Excelente. Muito obrigada, Letícia.
Obrigada a vocês. Obrigadão, viu, Laila? Obrigadão. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Muito bom ter essa conversa. E aí, para quem estava perguntando, a gente vai estar gravado, a gente vai compartilhar aí depois com vocês, e é isso. Qualquer dúvida, o que precisarem, estamos à disposição. Obrigada, gente. Bom dia para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia para tchau. todo mundo.